Hoje nós vamos estudar o Evangelho. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Disse Jesus. Vamos ver também o perdão das ofensas. Observa o Paulo apóstolo da estrada de Damasco. Ele diz: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Olha, vamos só dizer, porque às vezes a pessoa vai ouvir o de hoje pela primeira vez. Essa primeira parte do Evangelho é o Novo Testamento. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, a letra é meio assim, caidinha, chama-se itálico, né? E depois tem as instruções dos Espíritos. Quando eu estou falando que o apóstolo Paulo está comentando esse, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A gente vai depois trazer o que os Espíritos, essa falange, esse conjunto de Espíritos do plano espiritual, que Kardec foi trazendo a voz dele para comentar o que Jesus falava. Então ele diz: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Jesus não diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, perdoar aos amigos ainda mais é dar prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Perdoai, pois, meus amigos, para que Deus vos perdoe. Infeliz daquele que diz: eu jamais perdoarei, porque pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe se mergulhando em vós mesmos, imagine que nós tivemos muitas reencarnações, né? E a gente vê muito isso na prática mediúnica. Às vezes a pessoa está com ódio de um, mas ela fez nas outras vidas passadas 10 vezes mais. Então, aqui é o fundo da história que Jesus pergunta, que o apóstolo Paulo comenta do Evangelho de Jesus. Quem sabe se mergulhando em vós mesmos, não descobrireis que fostes o agressor. Admitamos ainda que nada tendes a reprovar na vossa conduta. Neste caso, maior será o vosso mérito. E não se esqueças, o perdão se conhece mais pelos atos que pelas palavras. A gente vai ver, então, a relação entre perdoar os outros e perdoar a nossa própria consciência. Na verdade, falando em termos de psicologia de Joana de Ângeles, ela diz que é como se, quando você perdoasse, você pudesse chegar, o seu espírito, que vai ser o self, né? É diferente desse eu mais periférico, desse eu assim que as pessoas chamam de máscara social. Não precisa ser assim tão pesado, né? Porque também ele é bom, não é esse eu da gente que vive no mundo. O espírito seria o todo da gente, aquilo que a gente vai desenvolver, aquilo que a gente traz no passado. Então, há uma ideia de que às vezes você perdoa, mas às vezes você perdoa da boca para fora. Por isso que ele está dizendo aqui: perdoar é muito mais do que as palavras. Está nos atos. E às vezes é uma construção do perdão, porque ele envolve uma melhora sua e uma possibilidade, se for possível, não é? De ajudar, inclusive, ao outro, ou pelo menos não fazer nenhum mal. Então, há um perdão que é muito na periferia do nosso ser. As pessoas dizem ego, mas vamos ser simples. Está naquela periferia. Às vezes é até uma estratégia, às vezes é para o outro não fazer mais mal. Tem as armadilhas do nosso inconsciente, né? Às vezes não é muito profundo, vamos dizer assim, o nosso perdão. E às vezes ele é muito profundo, que é o nosso espírito que se reconcilia, faz as pazes, faz amizade. Olha como o apóstolo Paulo disse certo. É fazer uma amizade com o teu próprio perdão, com o outro, mas com o teu perdão.
Então é como se você chegasse à matriz do seu espírito, lá no âmago do seu ser, você vai buscar uma força, uma sabedoria, um amor para o perdão, que é você pensar assim: eu também sou humano, eu vou botar na conta das coisas humanas, como eu gosto de dizer, porque também a gente pisa na bola, a gente erra, a gente também precisa do perdão de Deus para nossas imperfeições. As outras coisas que podem complicar um pouquinho é porque, às vezes, quando a gente não perdoa, a gente fica com remorso. Olha aí o problema. E com esse remorso, isso não é um processo assim, uma forma assim que a gente tem muita consciência. Às vezes a gente não tem muita consciência disso. Que aquele não perdão, aquela raiva que você tem da sua nora, do seu filho, da pessoa, do seu irmão, do seu amigo, daquele companheiro de trabalho, aquela mágoa, aquele rancor, aquela dificuldade de perdoar, vamos dizer assim, ele nos faz com que a gente, lá no fundo, nesse lugar que a gente, vamos dizer, nesse íntimo da gente, que a gente está chamando de ser o mais profundo do nosso espírito, não é? A gente não se perdoa porque não perdoa. Olha o problema que a gente cria para a gente. E aí a gente vai se autopunir, vai se acidentar. Às vezes a pessoa não se perdoa e começa a construir coisas muito duras, muito negativas com a própria pessoa com quem ela vive, sem nenhum motivo tirado ali do que ela está fazendo. Às vezes é coisas de outras vidas, como a gente já pensou, já discutiu, aquela moça que era racista, que era maldosa, muito, muito prepotente, que trazia isso desde o passado, em que ela foi senhora dos escravizados negros. Ela trazia uma nova vida esquecida do passado para melhorar. E não estava usando isso. Usava aqueles impulsos para dizer, eu sou assim mesmo, e continuava fazendo mal. Aí começou a dar problema para o filho dela. Não foi aquela história do Eurípides Barçanufo? E o próprio marido também sentia aquele clima, estava ligado ao passado também e fugia o mais que podia de casa. Então essas fugas psicológicas, quer dizer, fugir de perdoar, faz com que a gente se penitencie, a gente se culpe, a gente fique com remorso. Vixe, é como se a gente dissesse lá no fundo, sem a gente saber, lá no inconsciente. O inconsciente é aquela parte da gente que não sabe que sabe. Olha que coisa. Então, é como se a gente dissesse assim, vixe, eu não mereço ser feliz porque eu não perdoo a minha mãe, tal coisa, porque eu não perdoo meu pai, tal coisa. Entende? Então a gente atrai coisas que vamos dizer que são acidentes, que são problemas, que são dificuldades, que na verdade não chegam a ser imaginárias, mas são situações que de alguma forma você busca, porque não se perdoa porque não perdoa. Então, quando a gente se mantém numa postura distanciada do perdão, a gente também vai estabelecer uma sintonia vibracional que vai nos conectar a espíritos muito inferiores, que vão utilizar esse remorso inconsciente, essa culpa que a gente traz, porque não perdoa, para aumentar essa culpa, sem a gente perceber, e atrair situações muito ruins. Realmente, às vezes a gente não se... A Joana de Ângeles disse que as mulheres fazem muito isso com o amor. Às vezes, ela acha, eu fui tão ruim para minha mãe, como é que eu mereço ser feliz? Aí cria umas situações na vida pessoal que são terríveis, quando mais simples seria perdoar. Muda a energia, muda a vibração, supera uma imperfeição. E quando você fica remoendo, aí vai criando um campo energético ainda propenso, além dessas sintonias, a moléstias. Porque, veja, você fica pensando com rancor, seu pensamento fica como se fosse uma esponja. Absorve aquelas energias, aqueles pensamentos semelhantes aos seus. Aí, em vez de ter X remorso, fica 10X remorso, 10X não perdão, 10X
vontade de se penitenciar, de se autopunir pelo que você não perdoa. Então é muito melhor fazer um esforço para perdoar do que deixar esse sentimento oculto, esse sentimento que a gente às vezes não quer nem olhar. Eu não perdoo, mas lá no fundo eu me sinto tão culpado com isso que eu não me sinto uma pessoa boa, que eu não percebo que estou ficando melhor. Isso é como se você ressentisse, a palavra separar de sentir, ficasse ressentindo, sentindo de novo aquela dor, aquela mágoa, se contaminando e contaminando seu ambiente. Ao invés de refletir naquela dificuldade íntima, identificá-la e ir mudando aos poucos, no que você pode. Nós vamos ver hoje a história no nosso lar, uma história que tem a ver, algumas pessoas se identificariam com uma, outra com outra, certo? Mas elas são histórias muito interessantes. A primeira é que mostra que o André Luiz estava no nosso lar, já estava trabalhando, depois de mais da metade do livro, das experiências dele. Ele era um médico brasileiro que desencarnou, não é? Desencarnar é porque a gente não morre, né? Perde o corpo de carne. Por isso que fala desencarnar. E estava no mundo espiritual. E aí, depois que ele começa a trabalhar, ele encontra, como a gente vai encontrar, reencontrar pessoas da Terra. E nesse encontro, ele encontra o Silveira, nesse trabalho dele. Esse Silveira estava muito mais evoluído do que ele. Para você ter ideia, ele ficou apavorado quando ele viu, porque ele queria pedir desculpa pelo que o pai dele tinha feito. O pai dele tinha, vamos dizer, emprestado um dinheiro para esse Silveira. E depois cobrou com ação judicial terrível. Terminou deixando eles pobríssimos, tendo que morar no interior sofrendo. Estavam doentes, tinham filhos doentes, enfermos. Uma necessidade tão grande e precisavam de tratamentos que exigiam dinheiro. A pobrezinha da esposa desse Silveira morria de chorar, apavorada, se humilhava, pedia socorro, rogava desculpa, rogava. E a mãe dele, André Luiz, dizia para o pai, para ele perdoar aquela dívida, que era tão irrelevante para ele e tão importante para aqueles precisados. Mas o pai dele, habituado a altas transações e favorecido pelo poder, não compreendia a condição daquele retalhista, daquele homem que ganhava muitíssimo pouco e não perdoou a dívida. Disse que ia cobrar na justiça, cobrou, ele perdeu o estabelecimento comercial dele, tudo que é de coisa ele fez. E o André Luiz deu força. O pai dele guardava profunda indiferença, aqui diz, a todas as súplicas do pai do Silveira. E mesmo com minha mãe intercedendo, e eu fiquei do lado do meu pai, ele diz, André Luiz. Aí quando ele viu o Silveira, ele ficou morto de vergonha. Aí a Narcisa disse, não fuja da corrigenda ou da colheita, converse com ele, peça desculpa, ou não fuja pelo menos. A gente estava falando que às vezes a gente faz fugas psicológicas para não perdoar. Aqui é para não pedir o perdão, o que vem a dar no mesmo, não é? Porque exige um movimento de humildade a mais. Aí ela diz assim, você aproveite a oportunidade, é uma bela, olha a palavra que ela usou, é uma bela oportunidade. Se desculpou com Silveira, olha que felicidade reconhecer que você se enganou, que você deu força para o seu pai quando o seu pai estava errado. E que hoje você examina a si mesmo com bastante luz de entendimento, identificando-se como um ofensor de alguma forma. Não perca a oportunidade de fazer isso.
André, quem estará isento de faltas? Acaso você poderia acreditar que alguém vive sem errar? Nada disso. Ele disse o Silveira, já quando o André pediu desculpa. Além disso, seu pai foi bem para a gente. Quando a gente perdeu tudo, nós nos unimos nossas forças, recomeçamos a vida de um ponto novo, muito mais abraçados entre nós, nos renovamos, mudamos nossos conceitos sobre a vida, vimos que as coisas materiais não eram as fundamentais, que nossos adversários não eram propriamente inimigos, mas resultavam por nos fazer um bem, quando a gente não se fixava nele, no ressentimento, e continuava seguindo. Por isso que tem um ditado que diz que ficar todo o tempo remoendo e querendo o mal do outro sem perdoar é como tomar veneno esperando que o outro morra. E então ele disse, não se preocupe, eu não tenho nem de que lhe perdoar, André, disse Silveira. Trabalhemos com Jesus, reconhecendo o infinito da vida. Não se preocupe, quero a satisfação de visitar seu pai junto com você. E ele realmente vai visitar o pai de André Luiz no umbral. Não só por causa disso, ele era um espírito bastante difícil. E vai ter toda uma chance de novo. Mas nós queremos chegar na Elisa. Elisa era uma mocinha que foi para a casa de André Luiz trabalhar. E ele era um rapazinho, já ficando rapaz de pouquinho. Não chego a saber qual é a idade dele. Mas ele ficou tendo relações com a menina que trabalhava, essa Elisa, que trabalhava na casa dele. Essa coisa que a gente chama de tradição do machismo, né? Tradição de uma falta de sensibilidade e tudo. Como ele fazia isso escondido, ninguém ficou sabendo. E isso foi muito lesivo para a moça. Ela ficou com marcas profundas, vamos ver. Aí ele encontra ela cega, ela tinha desencarnado com sífilis, quer dizer, ela tinha se prostituído depois dessa situação com André Luiz, quando ele era rapazinho e ela trabalhava na casa dele. Aí ela viveu a vida com raiva dele, sem perdoá-lo, e utilizava aquele ódio para se movimentar nessa área da prostituição. Aquilo movia ela, como se ela quisesse se vingar do mundo e dos homens, não é? E aí ela termina pegando sífilis, ficando cega e desencarna. Ela foi para o nosso lar, quer dizer, ela era um espírito que, olha como Deus nos julga, viu o lado bom de todo o desespero dela, e vamos dizer, dos enganos. Mas ela ainda não enxergava. E ele estava ajudando nessas câmaras de retificação, que eram esses lugares que as pessoas que vinham da terra chegavam meio desarvoradas, meio apavoradas ainda. Então ela não enxergava o André Luiz, e o André Luiz estava em frente a ela. Aí ele diz assim, como é a sua história, Lisa? Ele quis correr, mas como Narcisa, a enfermeira que o orientava, já tinha dito para ele, no caso do Silveira, aproveite a oportunidade de perdoar, aproveite a oportunidade de pedir perdão. Então ele já estava aqui sabedor disso. Então, quando ele chega perto dela, ele quer começar alguma conversa e diz, me conte sua história, Lisa, você deve ter sofrido muito. Ela diz, para que lembrar coisas tristes? Aí ele diz, as experiências dolorosas ensinam sempre. Aí ela diz, minha experiência foi a de todas as mulheres que caem nas ilusões da mocidade. Como filha de um lar muito pobre, vali-me do emprego em casa de um abastado comerciante que tinha um filho tão jovem como eu, que ficou tendo uma intimidade comigo. Esqueci então o trabalho, esqueci as coisas daí para frente, depois que saí da casa dele, e me entreguei
a experiências dolorosas, que eu chamava prazer, que eu chamava busca de luxo, que eu chamava improviso da vida, que eu chamava conforto material, mas eu passava a não me perdoar intimamente. Olha aí, tá vendo o que a gente estava estudando? E tinha horror de mim mesma. Daí para pegar a sífilis, que era uma doença da própria vida que ela levava, não é? Para ir para um hospital, ser abandonada por todos, porque não tinha construído laços de afeto, ficar mais desiludida ainda, o que dificultava qualquer tipo de melhora. E depois, para chegar na morte do corpo, foi um passo. Mas depois pedi o amparo de Maria de Nazaré, que compreendia com seu amor maternal pessoas que estão com dificuldades de valorizar a vida. Ela ajuda até hoje, Maria de Nazaré, num trabalho chamado Legião dos Servos de Maria, que ajuda os suicidas da terra. Parece-me que ela reside em um lugar muito evoluído, né? Sírios, e ela vem por perto do Natal quase sempre, mas isso não quer dizer que só seja nessa época. Ela ajuda em uma infindável legião, quer dizer, um conjunto imenso de espíritos que ajudam as pessoas que não compreendem o valor da vida, das aprendizagens, do esforço, não é? De aprender com as situações difíceis que às vezes a gente cria e que os outros também criam para a gente. E fica esse leva e traz, né? Que no caso do perdão dá um nó, não é? Então, ela diz assim, como se chama o homem que fez você tão infeliz? André Luiz pergunta. Ela diz o nome dele todinho, diz o do pai, diz a da mãe. Ele fica triste e chora, assim. Aí as lágrimas caem na mão dela. Ela diz assim, você tem as mãos parecidas com a dele. Aí ele diz, olhe, eu também me chamo André. Que era o nome que ela tinha dito, dizendo que coincidia com o nome que ela, com um determinado nome que ela tinha falado. E eu preciso ajudá-la, conte comigo. Sua voz, ela disse ingenuamente, parece a dele. Tinha dito que a mão parecia, né, quando caíram as lágrimas dele na mão dela, e ela apertou mais. Agora ela dizia, sua voz parece com a dele. Ele estava sofrido naquela hora, morto de constrangido, porque ele já não era a mesma pessoa. Ele tinha feito isso na mocidade, na última encarnação, mas já tinha vivido tanta coisa. Já tinha sofrido no umbral, já tinha voltado para o lar e visto a mulher com um novo amor, os filhos vivendo coisas sem lembrarem-se dele. Ele foi ser operário, como ele diz, do próprio lar, trabalhando no que pôde para ajudá-lo. Aí depois viu que precisava trabalhar também na colônia dele, que é nosso lar, para expandir o conceito dele de amor. Então, nessa hora, ele diz, olhe, eu não tenho propriamente uma família aqui em nosso lar, diz André Luiz, mas você aqui será minha irmã do coração. Conte com o meu devotamento, amigo. Aí ela disse, como lhe sou grata a Elisa, essa mocinha. Há quantos anos ninguém me fala assim? Você me fala com um tom familiar, dando-me o consolo de uma amizade sincera. Que Jesus o abençoe. Nesse instante, quando as minhas lágrimas se faziam abundantes, a moça não via porque ela estava cega por causa da sífilis. A Elisa, ela ainda estava com a doença que tinha causado o desencarne. Mas a Narcisa, a enfermeira que era superior do André Luiz, que trabalhava socorrendo essas pessoas numa ala de um tipo um hospital chamado Câmara de Retificação, essa Narcisa percebeu André Luiz chorando e acenou para ele, quer dizer, fez um movimento dizendo que ele não dissesse quem ele era. Por que ela fez isso? Veja, se ela dissesse, ela poderia não ter tido tempo de perdoá-lo. Ele precisava fazer mais coisas boas para ela.
para quando ele disser quem ele era, quando ele dissesse algo e que confessasse que ele era aquele homem que ela tinha tido tanto ódio e carregou esse ódio quase a vida toda, só no fim que ela diz, não, digamos que eu também tenho culpa, mas aí já tinha passado a vida. Então Elisa diz assim, a vida nessa última encarnação, né? Elisa diz assim, que ele estava sendo como fosse, ele convida ela como se fosse para fazer uma família, pelo menos para ser uma irmã dele em espírito, que ele amava muito, né? Para ser uma pessoa, ter um afeto para ajudá-la. Ele disse, ofereceu-se para ficar do lado dela, apoiando, e ela agradeceu muito, mas ele não tinha feito muito mais. Então Narcisa sugeriu que ele não falasse logo, para que ela tivesse tempo de modificar a visão dele, né? A visão que ela tinha dele, se ele fizesse mais coisas boas para ela, quando ela o visse de repente, e que ela percebesse que ele era o mesmo espírito a quem ela tinha odiado tanto e guardado tanta mágoa, ela já via que ele era outra pessoa, que ele já tinha feito o bem a ela, e aí ela poderia dar o perdão. Ou pelo menos ele tinha feito um grande movimento no interior dele para que esse perdão viesse. Então vale lembrar que o perdão é um processo, não é? Quer dizer, ele exige também às vezes que você faça algo na direção do outro a quem você deve. Isso no caso de pedir perdão, não é? No caso de perdoar, tem uma história muito interessante, que a gente pode terminar com ela. O Chico Xavier, ele trabalhava, então ele não podia atender as pessoas no horário de trabalho. E aí, uma mulher queria que ele atendesse, veio de fora e queria que atendesse naquela hora para tomar um passe e tudo. Aí ela vai no trabalho dele e eles dizem que ele não está, porque eles não deixavam ele atender ninguém. Claro, ele não se mandava, ele estava no trabalho, um trabalho ligado à Secretaria de Agricultura, ele era escrivão de lá. E aí ela fica no outro canto, achando ruim. O irmão dele, que era de uma sapataria, ficou conversando, tratando bem, entretendo ela. Parece que ela não ficava com mais ódio. Mas quando ela chegou de noite no centro espírita, ela estava com tanta raiva, porque não tinha falado com ele antes, que ela deu um murro no Chico Xavier, já que ela ficou roxo. Um murro bem forte no rosto dele. E disse assim, me dê um passe, vamos. Aí ele se vira assim para o lado. E sempre ele pedia, nas horas mais difíceis, o conselho do Emmanuel, que é o guia espiritual dele. E aí ele se virou e disse, da obra dele, né? Aí se virou e disse assim, você vê, Emmanuel, dessa vez você vai me dar razão, não é? Aí ele disse assim, você pode até ter razão, mas ela está com a necessidade, vá dar o passe a ela. Então, essa é outra história importante de perdão. Vamos pensar nessas coisas e nos conectar a possibilidades mais felizes de renovação e de transformação interior, para que o nosso perdão, o nosso pedido de perdão, as nossas relações humanas nos tornem mais felizes e que a gente saia daquela fixidez do rancor, da raiva, da autopunição e de todas essas emoções que aprisionam a gente numa determinada faixa evolutiva. Vamos ser mais felizes, né? Ampliando a nossa esfera de amor. Muita paz.